Deus já tentou te avisar. Você dormiu, esqueceu e seguiu em frente. Isso não é hipótese. Isso não é teologia abstrata. É o que está acontecendo com milhões de cristãos neste exato momento. Pessoas que recebem mensagens diretas de Deus durante a noite e acordam tratando essas mensagens como lixo mental, descartando como se fossem apenas resíduos do que comeram no jantar. E o problema não é a falta de fé. O problema é que ninguém ensinou essas pessoas a ouvir. Pensa em quanto você já esqueceu. Pensa nos sonhos que ficaram na beirada da memória ao acordar. Aquela sensação de que algo importante tinha acabado de acontecer. Aquela urgência que se dissipou em segundos enquanto você alcançava o celular. Agora te pergunta, e se um desses sonhos não era apenas o seu cérebro processando o dia? E se era Deus? O mesmo Deus que falou com Abraão, com José, com Daniel, com os profetas, tentando te dizer algo que você precisava ouvir. Em Jó, capítulo 33, versículos 14 e 15, está escrito: Deus fala de uma maneira e também de outra, mas o homem não percebe. Em sonho, em visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens, quando adormecem na cama, o homem não percebe. Não porque Deus parou de falar, mas porque o homem parou de ouvir. Hoje, eu preciso te mostrar algo que pode mudar completamente a sua relação com Deus. Começando pela próxima vez que você fechar os olhos. Vou te mostrar como Deus fala através dos sonhos. Por que a maioria dos cristãos ignora essa voz? Quais são as consequências de ignorar? E como você pode aprender a ouvir antes que seja tarde demais? Antes de continuar, escreva nos comentários: eu quero ouvir a voz de Deus. Isso é uma declaração. E declarações têm poder. Existe uma ideia que circula em muitas igrejas, uma ideia não bíblica, perigosa, que já custou caro para muita gente, de que Deus não fala mais através de sonhos. Que isso era coisa do Antigo Testamento, que com a chegada das Escrituras completas, essa forma de comunicação foi encerrada. Mas não é isso que a Bíblia diz. É exatamente o oposto. Em Atos capítulo 2, versículos 17 e 18, o apóstolo Pedro cita o profeta Joel e afirma, falando sobre a era da igreja, a era em que você e eu vivemos. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão sonhos. Nos últimos dias, Pedro não estava descrevendo o passado, estava descrevendo o presente e o futuro. A era do Espírito Santo derramado é a era em que Deus fala através de sonhos e visões com mais intensidade, não menos. Então, por que tantos cristãos estão dormindo sem ouvir nada? Ou pior, ouvindo e não reconhecendo? A resposta está na forma como Deus fala. Ele não fala em PowerPoint. Ele não manda mensagem de texto. A linguagem dos sonhos é uma linguagem de imagens, de símbolos, de emoções. E quem nunca aprendeu essa linguagem passa a vida inteira ouvindo sem entender. Pensa em José, filho de Jacó. Ele tinha 17 anos quando recebeu os primeiros sonhos proféticos. Os feixes de trigo que se curvavam, o sol, a lua e as estrelas se inclinando diante dele. Eram imagens que não faziam sentido literal, mas que carregavam uma mensagem específica, precisa, com um alcance de décadas. Em Gênesis capítulo 37, versículo 5, está escrito que José teve um sonho e, contando-o a seus irmãos, fez com que eles o odiassem ainda mais. Os irmãos entenderam que a mensagem era real e reagiram com ódio exatamente por isso. Mas o que aconteceria se José tivesse acordado, olhado para o sonho como uma fantasia adolescente e seguido em frente? Toda a história de Israel teria sido diferente. A salvação de um povo inteiro dependia de um jovem que levou a sério o que recebeu durante o sono. Agora pensa na tua própria vida. Quantas direções você pode ter perdido porque não levou a sério o que recebeu durante a noite? A linguagem dos sonhos tem características que a tornam identificável. O primeiro sinal é a permanência. Sonhos comuns se dissipam rapidamente após acordar, fragmentam-se, perdem coerência, somem em minutos. Sonhos de origem divina tendem a permanecer com uma clareza incomum.
às vezes por dias, às vezes por décadas. Se você tem um sonho que ficou com você por anos, que você ainda consegue descrever com detalhes, isso já é um indicativo de que algo além do ordinário aconteceu. O segundo sinal é a ordem interna. Sonhos gerados pelo processamento mental são caóticos, saltam de cena em cena sem lógica, misturam elementos contraditórios, não chegam a lugar nenhum. Sonhos de origem espiritual, mesmo quando usam simbolismo, têm uma narrativa interna. Tem começo, desenvolvimento, resolução. Tem um ponto. Quando você acorda de um sonho assim e sente que recebeu uma resposta, uma direção, uma advertência, essa sensação não é aleatória. O terceiro sinal é o peso emocional que persiste depois de acordar. Em Gênesis capítulo 41, versículo 8, está escrito que, depois dos sonhos das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, pela manhã o espírito do faraó estava agitado. Não era excitação passageira, era peso, urgência, a sensação de que algo tinha sido comunicado, que precisava de resposta. E Faraó, um homem que não conhecia o Deus de Israel, sentiu isso com tanta clareza que mobilizou todo o seu império para encontrar interpretação. Você já acordou assim, com um sonho que não saía da sua cabeça? Com uma urgência que não conseguia explicar? Com a certeza de que aquilo significava alguma coisa, mas sem saber o que? Escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a ouvir tua voz. Se você quer que Deus abra seus ouvidos espirituais, declare isso agora. Essa urgência que você sentiu não era imaginação. Era a linguagem de Deus chegando até você, numa linguagem que você ainda não aprendeu a ler com clareza. E há consequências sérias quando essa linguagem é ignorada. Existe um homem na Bíblia que recebeu um aviso divino através de um sonho, e que, por não agir a tempo, pagou um preço que perseguiu o resto da sua história. O nome dele é Pilatos. No Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 19, está registrado que, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal para julgar Jesus, sua esposa mandou um mensageiro com uma mensagem urgente. Não te intrometas com esse justo, pois hoje sofri muito em sonho por causa dele. Ela havia recebido um aviso, um sonho claro, perturbador, com peso suficiente para fazê-la enviar uma mensagem pública ao marido em plena sessão de julgamento. E Pilatos ouviu. E não ouviu. Lavou as mãos. E a história seguiu. Não estou dizendo que Pilatos poderia ter impedido a crucificação. O plano de Deus era soberano e irrevogável. Mas o aviso foi real. A oportunidade de estar do lado certo da história foi real. E foi ignorada. Isso não é só a história de Pilatos. É a história de muita gente que está sentada aqui agora. Quantas pessoas receberam um aviso sobre um relacionamento e casaram mesmo assim? Quantas receberam uma inquietação profunda sobre um negócio e assinaram o contrato mesmo assim? Quantas sentiram, num sonho ou numa visão de madrugada, que algo estava errado com uma decisão que estavam prestes a tomar e decidiram que era frescura do subconsciente e seguiram em frente? A questão não é se Deus fala. A questão é se você está prestando atenção. E aqui entra uma verdade que precisa ser dita com cuidado, mas precisa ser dita. Ignorar a voz de Deus tem consequências. Não no sentido de que Deus te pune como uma criança raivosa, mas no sentido de que cada vez que você ignora, a sua capacidade de ouvir diminui. A sensibilidade espiritual não é automática, ela é cultivada ou atrofiada. E um cristão que passou décadas descartando tudo que recebe durante a noite como irrelevante, vai progressivamente perdendo a capacidade de distinguir o que vem de Deus do que vem de qualquer outra fonte. Em Amós capítulo 8, versículo 11, está escrito uma das advertências mais aterrorizantes de todo o Antigo Testamento. Eis que, vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome à terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Fome da palavra, fome da voz de Deus. Um estado em que o céu parece fechado, as orações parecem ecoar no vazio. A Bíblia é lida, mas não fala, porque a capacidade de ouvir foi progressivamente entorpecida por anos de indiferença espiritual. Esse é o perigo real. Não é que Deus para de falar.
É que você para de ouvir e nem percebe que parou. Mas há algo ainda mais sério do que ignorar avisos sobre decisões da vida. Há cristãos que estão ignorando sonhos com conteúdo de arrependimento, de convocação, de chamado. Sonhos onde Deus está pedindo uma mudança de direção que a pessoa recusa fazer acordada, e que ele tenta comunicar durante o sono, quando a resistência consciente baixa. Daniel, capítulo 4, é um dos relatos mais extraordinários da Bíblia nesse sentido. O rei Nabucodonosor recebeu um sonho aterrorizante, uma árvore enorme sendo derrubada. Daniel interpretou e disse claramente: esse sonho é sobre você. Deus está te dando a oportunidade de se arrepender, de reconhecer que o poder que você tem vem dele, não de você mesmo. Em Daniel, capítulo 4, versículo 27, Daniel aconselha: aceita o meu conselho, resgata os teus pecados pela justiça. O aviso foi claro, a janela de graça foi aberta, e Nabucodonosor ignorou. 1 ano depois, enquanto caminhava pelo terraço do palácio se glorificando, foi tomado de loucura, exatamente como o sonho havia advertido. O sonho não era punição, era graça. Era Deus abrindo uma janela antes de fechar a porta. E essa é a perspectiva que muda tudo. Quando Deus fala através de sonhos, seja com advertência, seja com direção, seja com chamado, isso não é pressão. É misericórdia. É Ele te dando uma oportunidade que você não merecia, num momento em que sua guarda estava baixa o suficiente para receber. A pergunta é: o que você faz com essa oportunidade quando ela chega? Até agora você entendeu que Deus fala, entendeu como reconhecer quando é Ele, entendeu o que acontece quando você ignora. Agora vem a parte que transforma tudo isso em prática, porque conhecimento sem aplicação é apenas informação, e informação sem ação não muda absolutamente nada na sua vida. A primeira coisa que precisa ser dita é essa: cultivar a capacidade de ouvir Deus nos sonhos começa muito antes de você fechar os olhos. O estado espiritual em que você entra na noite determina a qualidade do que você experimenta durante ela. Uma vida marcada por pecado não confessado, por amargura carregada, por consumo de conteúdo que abre portas espirituais. Essa vida chega na cama espiritualmente poluída. E numa alma poluída, é muito mais difícil distinguir o que vem de Deus do que vem do próprio caos interno ou do inimigo. O Salmo 24, versículos 3 e 4, faz uma pergunta e dá uma resposta que poucas pessoas conectam com a vida espiritual noturna. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem se levantará no seu lugar santo? O que é limpo de mãos e puro de coração? Mãos limpas, coração puro. Esse é o pré-requisito para acessar a presença de Deus. E essa presença não para quando você deita, mas a pureza que você cultiva durante o dia cria um ambiente noturno diferente. O segundo elemento prático é o que eu chamo de intencionalidade antes do sono. Não é ritual, é postura. É chegar diante de Deus antes de fechar os olhos e deliberadamente colocar seu espírito em modo de escuta. Isso é o que Daniel fazia. Isso é o que Davi escrevia nos Salmos. Não é uma oração mecânica de 2 minutos dita no automático. É uma entrega consciente. Uma declaração de que as próximas horas pertencem a Deus. O profeta Samuel, ainda criança, aprendeu algo que levou uma vida inteira para muitos adultos aprenderem. Em 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 9, o velho Eli, reconhecendo que era Deus quem estava chamando o menino, instrui Samuel com 3 palavras que resumem tudo. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essa é a postura. Não, Senhor, me dá o que eu preciso. Não, Senhor, me dá uma revelação espetacular. É simplesmente, fala, e eu ouço. Estou disponível, estou atento, estou aqui. O terceiro elemento é o mais negligenciado de todos: registrar. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, João recebe uma instrução direta. Escreve as coisas que viste. Não pensa nelas. Não tenta lembrar mais tarde. Escreve. Agora. Imediatamente. A memória dos sonhos é extraordinariamente frágil. Estudos sobre cognição mostram que mais de 50% do conteúdo de um sonho é esquecido nos primeiros 5 minutos após acordar. E o que você esquece, você perde. Não há recuperação.
O que Deus falou naquela noite, a imagem, a cena, a palavra que ficou flutuando na sua mente ao acordar. Se você não registrar, imediatamente vai embora. Um caderno ao lado da cama, um aplicativo de notas no celular, algo que você alcança antes de alcançar qualquer outra coisa. E quando acordar com um sonho que ficou, mesmo que não entenda o significado, você escreve a data, o que aconteceu, as imagens que você lembra, as emoções que persistiram, porque aqui está algo que a maioria das pessoas não sabe. Às vezes a interpretação não vem imediatamente. Às vezes vem dias depois, quando um evento da vida real ilumina retroativamente o que o sonho significava. Às vezes vem semanas depois, numa leitura da Bíblia, numa pregação, num versículo que de repente faz tudo encaixar. Mas se você não registrou o sonho quando aconteceu, não há nada para iluminar. A janela fecha e a oportunidade passa. O quarto elemento é discernimento com a palavra. Já mencionei isso antes, mas precisa ser repetido porque é a salvaguarda mais importante de tudo. Qualquer conteúdo recebido durante o sono, seja imagem, seja sensação, seja impressão, precisa ser avaliado à luz do que a Bíblia ensina. Deus não vai usar um sonho para te dizer algo que contradiz a sua palavra. O Espírito que inspira os sonhos é o mesmo Espírito que inspirou as Escrituras. E ele não se contradiz. Isso protege você de dois perigos opostos. O primeiro é descartar tudo como irrelevante. O segundo é aceitar tudo como divino sem discernimento. Entre esses dois extremos está a postura madura do cristão que ouve, avalia, ora e só então age. Há uma última coisa que precisa ser dita. E ela é para quem está lendo isso agora com um peso no coração, porque lembrou de um sonho que teve. Talvez faz meses, talvez faz anos. Um sonho que ficou, que você nunca entendeu completamente, que você tentou descartar, mas não conseguiu. Não é tarde para voltar a ele. Deus não tem prazo de validade nas suas mensagens. Se ele falou, e a mensagem ainda está com você, ainda há algo a ser feito com ela. Leva para a oração. Leva para a palavra. Pede ao Espírito Santo que ilumine o que ainda não foi entendido. Porque um Deus que fala durante o sono é um Deus que não desistiu de você. É um Deus que, mesmo enquanto você estava inconsciente, estava trabalhando, esperando o momento em que você acordaria não apenas para o dia, mas para o que Ele está tentando te dizer. 3 verdades que você não pode mais ignorar. A primeira: Deus nunca parou de falar através de sonhos. Isso está na palavra, do início ao fim. E você está na era em que Ele prometeu falar mais, não menos. O problema nunca foi o silêncio de Deus. Foi o barulho que você carrega quando chega na cama. A segunda: ignorar a voz de Deus tem um custo real. Não é punição, é consequência. Cada vez que um aviso é descartado, cada vez que uma convocação é tratada como fantasia, a sensibilidade espiritual se embota um pouco mais. E um cristão com ouvidos entorpecidos é um cristão que perde direções, perde proteções, perde oportunidades de graça que Deus abriu especificamente para ele. A terceira: ouvir pode ser aprendido. Não é dom exclusivo de profetas. Não é privilégio de poucos eleitos. É uma capacidade espiritual que você cultiva com pureza de vida, com intencionalidade antes do sono, com o hábito de registrar o que recebe, com o discernimento da palavra. Qualquer cristão que leva isso a sério começa a perceber que as noites nunca mais são as mesmas. Esta noite, antes de fechar os olhos, eu te convido a fazer algo diferente. Ora assim: Senhor Jesus, eu reconheço que a tua voz não se cala quando eu durmo, que tu és o mesmo Deus que falou com Abraão, com José, com Daniel, e que ainda fala hoje. Perdoa as vezes em que ignorei o que tu tentaste me dizer. Perdoa a correria, a indiferença, os ouvidos fechados. Esta noite eu me coloco diante de ti de forma diferente. Quero ouvir. Estou disponível. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Cobre minha mente, meu espírito e minha alma. E se tiveres algo a me mostrar esta noite, faz com que eu acorde lembrando. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem te tocou de uma forma que você não estava esperando,
Escreva nos comentários. Fala, Senhor, eu ouço. Deixa o like se esse conteúdo abriu algo dentro de você. Se inscreve para não perder o que vem por aí. E compartilha com alguém que você sabe que Deus está tentando alcançar. Talvez nos sonhos, talvez através desse vídeo. Se você quer apoiar este ministério, clique no botão Valeu aqui embaixo e contribua com qualquer valor. Você também pode nos ajudar acessando a nossa loja. Cada apoio fortalece esse canal e nos ajuda a alcançar mais vidas com a palavra de Deus. Não pare aqui. O próximo vídeo vai te levar mais fundo em algo que Deus tem estado preparando para a tua vida. Fique firme na fé. Busque a presença de Deus todos os dias e nunca se conforme em viver sem o fogo do Espírito Santo. Até o próximo vídeo.